This call is now being recorded. Good afternoon, third year. Boa tarde, terceiro ano. Sim, boa tarde, né? Essa semana, infelizmente, eu não tive condições de fazer aula com vocês ao vivo, segunda-feira pela manhã, e infelizmente também não pude fazer a gravação da aula ao longo de toda a terça-feira. Então, só estou conseguindo gravar essa aula hoje, quarta-feira à tarde, dia 9. Mas o prazo para as tarefas serão estendidos, ok? Não se preocupem em relação a isso, não. Bom, mas vamos partir direto para a nossa aula, né? Vamos projetar aqui o nosso caderninho de apoio. Cadê ele? Beleza. Ele está aqui. Uma guia, caderno de apoio. Achei. Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Isso. Hoje nós vamos iniciar a trilha 6, né? O tema dessa trilha 6 é identidade. E aí nós temos três formatozinhos de boca, né? Uma fechada, uma aberta e uma nos dando língua. Bom, vamos ver o nosso ponto de encontro aqui. Dear friend, how is it going? Querido amigo, como você está? Espero que você esteja super bem. Agora tenho uma pergunta para você. Já se imaginou sendo outra pessoa? Ou sendo diferente do que você é hoje? Reflita um pouco sobre isso. Essas perguntas têm a ver com a sua identidade, ou seja, com o seu verdadeiro eu, quem você é de verdade. E é esse tema que vai nos guiar no decorrer de toda essa atividade. Bom, como vocês viram, identidade não acham que você com quem as pessoas acham que você é, e sim quem você é realmente, tá? Não é como as pessoas te veem, é como você se enxerga, é a sua identidade. No Botando o Pé na Estrada, nós temos aqui, na verdade, muitas pessoas pensam sobre isso todos os dias. Quem nunca pensou em ser outra pessoa, ou que poderia ser uma pessoa diferente do que é, né? Vamos continuar aqui. Quem elas são? Sua linguagem, sotaque, sua cor da pele, seu gênero. Algumas até se acham superiores que outras por conta dessas mesmas características. Mas e você? Você acha que existem pessoas superiores a outras? Os homens são superiores às mulheres? E as mulheres são superiores aos homens? Os brancos são superiores aos negros? E os negros são superiores aos brancos? O que é que você acha? Todas essas questões nos levam a pensar a respeito de identidade. Escreva a resposta no seu caderno. Bom, isso agora, no momento, não é necessário, tá certo? Vamos continuar aqui. Lendo as paisagens da trilha. Com base no que discutimos até agora e no que você respondeu na atividade do item 2, que é pensando a respeito daquelas questões, analise as cenas a seguir e escreva o que aconteceu. Essa aqui, figura 1, se eu fosse um menino, né? Em inglês, If I Were a Boy, tá? Essa aqui é uma sequência de cenas de uma série de TV americana chamada Glee. Não sei se vocês já assistiram. É uma série musical, né? Bom, quem assiste, quem gosta de musicais, gosta muito dessa série, tá? Tem uma história muito interessante, um professor que me parece que assim, eu nunca assisti, ponto. Mas pelo que eu já ouvi falar, parece que é um professor que considerado de final de carreira, já fracassado e tal, ele volta à escola e retoma um projeto que ele tinha anos atrás, e aí ele encontra uma quantidade de alunos, um projeto musical, e ele encontra uma quantidade de alunos assim, com vozes maravilhosas e que aderem ao projeto de forma muito espontânea, de forma muito interativa e gostando muito do que está fazendo. E aí, todas as histórias, porque é uma série, né? Então, todas as histórias se desenvolvem nessa ideia. Aqui nós temos, aparentemente, uma moça, né, negra, entrando num banheiro. Vocês podem ver aqui pela porta um banheiro masculino. E ao entrar no banheiro, ele topa com um rapaz, né, vestido de mulher.
o rapaz ou a moça aqui, o pior que eu estou falando, para não dar spoiler, é difícil. Os outros rapazes aparecem, os outros colegas que estão lá no banheiro, e num determinado ponto arrancam a peruca, né, do rapaz que está vestido de mulher. E eles ficam zombando dele, né, até que eles vão embora e ele fica sozinho no banheiro. Se você preferir, assista aos primeiros 40 segundos do vídeo no seguinte link, está aqui. Eu sugeriria a vocês assistirem, né? Até porque vocês conseguem ter uma ideia do movimento. E a cena em movimento é muito melhor do que em fotos, digamos assim, né? Nos frames. Mas se você assistir a sequência, fica bem mais interessante. Eu não posso exibir para vocês, porque vocês sabem, a série é americana, existem direitos autorais a serem respeitados. Se eu exibir na aula, o vídeo não sobe para o YouTube para vocês poderem assistir depois. Então fica aí a dica, assista aos 40 segundos. Tá? Aqui ele está dizendo, nota, assista sem o áudio para fazer a atividade. É uma boa. Tá? Agora nós vamos chegar no Explorando a Trilha. Tá? Do you like music? Você gosta de música? Tomara que sim. Bom, eu acredito que sim, todo mundo gosta de música, né? Agora vamos estudar um trecho da letra da canção que foi adaptada para as cenas que você viu na atividade anterior. Sim, depois da cena, normalmente em Glean, tem isso, tem sempre, depois de uma cena dessa, um caso, algo assim intrigante, eles colocam sempre uma música cantada por um dos atores que representam um dos alunos da escola. Né? Agora vamos estudar um trecho da letra da canção que foi adaptada para as cenas que você viu na atividade anterior, na hora que você assistia ao vídeo. Clicando no link acima, você consegue ouvir a canção completa. Aí nós temos If I Were a Boy, Glean. É porque, especialmente para a série, a música sofreu uma pequena adaptação, certo? E aí a letra diz, If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go drink beer with the guys and chase after girls. I'd kick with, I'd kick with who I wanted and I'd never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I'd listen to her, 'cause I know how it hurts when you lose the one you wanted, 'cause he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they'd think that I was sleeping alone. Aqui nesse link do letras.msu.mus.br, você tem um vídeo, você tem a letra da música, If I Were a Boy, você tem a tradução, se você pedir lá, né, você vai achar facilzinho, tem uma bandeirinha brasileira lá, você tem a tradução da letra da música, e você tem o link que leva para o YouTube, para que você assista especialmente essa cena do filme, com a música completa, com a versão completa cantada. Tá certo? No trecho da canção, você deve ter notado que algumas expressões foram destacadas, né? Estavam com um fundo coloridinho, né? Meio avermelhado e tal, ou meio rosado. Essas expressões são chamadas phrasal verbs. Chamamos assim os verbos que, ao adicionarmos preposições ou advérbios, são modificados. Por exemplo, turn é o verbo virar, tá? Turn off, turn é o verbo virar, off é o verbo afastar. Se você juntar os dois, turn off vira desligar. Do mesmo jeito que turn on seria ligar.
Você pode ver aqui, eu vou voltar aqui na letra da música, ó. Nós temos aqui, ó, full on, chase after, kick with, stick up, taken for, turn off. Então, existem alguns phrasal verbs. São muito utilizados em inglês. Né? Notou como a tradução não pode ser feita palavra por palavra? Peraí. É isso. Sim, ele está chamando a atenção para essa tradução dos phrasal verbs. Aí ele diz: notou como a tradução não pode ser feita palavra por palavra? Se você fizer palavra por palavra, você vai ficar, poxa, virar, afastar, como é isso? Você não vai conseguir entender. O próprio tradutor do Google, ele já faz a tradução do phrasal verb completo. Tá? Precisamos saber desses detalhes ao tentar ler um texto, pois eles alteram completamente seu sentido, influenciando o nosso entendimento. Imagine se você for fazer a tradução de um texto, de uma letra, de uma música, e você ignorar os phrasal verbs, e aí acabar traduzindo palavra por palavra. Isso vai dar uma diferença muito grande no seu entendimento. Tá? Agora, analisemos o seguinte trecho. If I were a boy, se eu fosse um garoto, I think I could understand. Eu acho que eu conseguiria entender. How it feels to love a girl. Como é amar uma garota. I swear I'd be a better man. Eu juro, eu seria um homem melhor. A mensagem acima trata de uma situação hipotética em inglês. Se eu fosse um garoto, tá? Se eu fosse um garoto, eu acho que eu conseguiria entender. I think I could understand. Então, qual é a condição para que eu conseguisse entender? Se eu fosse um garoto, tá? Então, é isso que esses dois versos da música dizem. Você pode encontrar mais sobre esse tempo verbal em seu livro didático, né, no seguinte link. Second conditional, e está aqui. Né? De modo geral, a segunda condicional é formada assim. If I were a girl, se eu fosse uma garota, I would understand boys. Eu entenderia os garotos. Tá? Aí você vê que a frase com o if, que é a frase do se, ela diz se, aí eu preciso de um sujeito, I, e eu preciso do verbo no passado, se eu fosse. A segunda frase, eu já começo com o sujeito, e aí eu preciso de um verbo condicional, would ou could, e o restante da frase. Então, I would understand boys. Note que as frases, note que às vezes o verbo would é contraído, de modo que você irá encontrá-lo como apóstrofo D. Então, assim, if I were a boy, I'd listen to her. If I were a boy, I would listen to her. Se eu fosse um garoto, eu ouviria a ela. Tá? Dica. Talvez você precise revisar os tempos verbais simple past e os verbos modais would, could e might em seu livro didático online, ok? Eu vou parar a apresentação por aqui. E é isso. Deixa eu projetar aqui agora o roteiro para vocês, tá certo? O roteiro da nossa aula aqui. Ele vai chegar aí daqui a pouco. Chegou, tá? Roteiro, né? Aulas 1 e 2, semana 6, unidade 2, data de 7 a 10, ela está ocorrendo hoje, dia 9. Terceiro anos A e B, trilha 6, identidade. Então, nós vimos o ponto de encontro, botando o pé na estrada, olhando as paisagens da trilha e o explorando a trilha. Com relação ao second conditional, eu vou deixar um link lá para o meu blog,
para que vocês possam ter normalmente o material que eu uso em sala de aula, tá? Mas quem tiver mais dúvidas, pode entrar no Google e colocar do jeito que está aqui, ó, Second Conditional. Automaticamente ele vai trazer uma série de regrinhas, eu falo assim, vocês vão achar que é complicado. Eles vão trazer o que é o Second Conditional, como usar, quando usar, né? É bem simples, ele não é muito complicado de se entender, não. O que você precisa saber é que eu preciso de uma frase. Eu preciso de uma frase no se, né? Se eu, alguma coisa, e aí a frase que provavelmente ocorreria se aquela primeira condição fosse verdadeira. Então, assim, se eu fosse um garoto, if I were a boy, se eu fosse um garoto, essa é a condição. Condição para o quê? I would listen to her. Eu ouviria a elas, eu as ouviria. Né? Então, qual é a condição para que eu pudesse ouvi-las? Se eu fosse um garoto. Então, a primeira frase do if é a frase que cria a condição. E a segunda seria a frase, o efeito que essa condição teria para mim. Mas vamos às tarefas, né? Tarefa aula 1, entregar até o dia 14. Isso aqui vai ser mudado, eu vou colocar 17, tá? Analise as cenas da figura 1. Se eu fosse um menino, perdão. Analise as cenas da figura 1. Se eu fosse um menino da página 2 da trilha 6, ou assista ao clipe no link abaixo. Sugiro que assistam ao clipe. Depois disso, elabore um texto em português, tá ali em letra maiúscula, fazendo uma conexão entre as imagens que você viu e as situações de preconceito descritas na trilha 4 do seu caderno de apoio. Aí você dá uma voltadinha lá na trilha 4, dá uma olhadinha lá no professor. Me parece que é Clint o nome dele. Dá uma olhadinha lá no que o professor falava a respeito de como ele agia em sala de aula com os alunos e nas situações de preconceito que são abordadas na trilha 4. E você tenta estabelecer uma relação entre as cenas que você vai ver no clipe e as imagens que foram descritas na trilha 4, tá certo? Bom, lá no Google Classroom eu deixarei um formulário com um espaçozinho, tá vendo aqui, ó, tarefa 1, análise das cenas de Glenn, para que você possa elaborar seu texto. Nada muito grande, tá vendo aqui? Acho que tem aqui umas 10 linhas, que também não tem necessidade de preencher todas. Mas elabore um texto falando a respeito de como você estabeleceu a relação entre o que você viu, as cenas de preconceito descritas na trilha 4 e essas cenas de preconceito de Glenn, tá certo? Na tarefa de número 2, essa é bem mais simples, também entregar na mesma data, que vai mudar para 17, pesquisar na internet, nos seus livros de inglês, ou em qualquer outra fonte que você tenha disponível, a respeito de phrasal verbs e seus significados, montando assim um mini glossário. Você vai montar um mini dicionário. No formulário vocês também vão ter lá uma área para vocês poderem colocar, né, um espaço para vocês poderem colocar. Então aqui, por exemplo, número 1, eu vou colocar turn off. Na frente eu coloco desligar. 2, turn on, ligar. E por aí vai, certo? Então você vai pesquisar e preencher. Nesse aqui eu coloquei 30 espaços, mas não vai chegar a isso tudo não, tá certo? Eu não sei, eu não estou bem lembrado. Não, eu não limitei não, eu não disse quantos são, mas me parece que lá no formulário do Google eles não passam de 20. 15 ou 20, uma coisa assim. Aqui também faça a mesma coisa. Coloque o máximo que você conseguir encontrar, tá certo? Eu vou parar a apresentação aqui agora. Então é isso. Pessoal, espero que vocês assistam a aula todinha, né? Utilizem os horários de plantão para tirar dúvidas. Na semana passada, sexta-feira, não teve o plantão às 10 da manhã, porque eu estava fazendo os exames em Conquista. Na segunda-feira, devido àqueles problemas que eu já comuniquei lá no WhatsApp, eu não pude fazer o plantão de 4 às 5 da tarde, mas essa semana eu vou repor esses horários. Eu vou fazer o plantão de quinta, que normalmente é das 7 às 8 da noite, eu vou fazer de 6 às 8 da noite.
E o plantão de sexta, que ocorre de 10 às 11 da manhã, na próxima sexta-feira, será de 9h30 às 11h30 da manhã. Tá certo? Então, até lá, então. Bye bye, see you next Monday, or em um dos nossos plantões. Quem quiser me acionar lá via WhatsApp também, eu estou tentando responder, né? Tem muita coisa lá para eu responder, porque eu fiquei realmente 3 dias assim, sem mexer com nada, mas eu vou respondendo aos poucos e aí vocês vão recebendo notícias, tá bom? Goodbye, see you next Monday.